Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola DNA Realeza de Cristo. Eu não tenho dúvida de que essa aula ela também é muito preciosa, porque, gente, eu preciso ser um bom jogador aqui com as ideias, porque a gente já iniciou alguns assuntos que vamos estar abordando aqui, e talvez quem está chegando agora tenha uma certa dificuldade de compreender certos conceitos, né? Nós não estamos trazendo nenhuma nomenclatura nova. Porém, nós estamos falando de cultura de reino. E quando a gente fala de cultura de reino, a gente precisa compreender a linguagem dessa cultura. E a linguagem da cultura de reino é uma linguagem profética, né? E a linguagem profética se propõe a nos levar para um processo de amadurecimento e assim a gente passar a governar profeticamente até chegando ao ponto de exercer domínio profético. Nós sabemos que a eclésia, a igreja, ela não é o reino de Deus, ela anuncia, ela faz parte do reino de Deus. E somos nós os elementos, né, as pessoas, os cidadãos desse reino que temos que trazer a manifestação desse reino. E como eu tenho falado para vocês em algumas aulas, nós somos uma tricotomia de corpo, alma e espírito. O nosso, a nossa, o nosso espírito, ele está conectado com Deus. E a nossa alma se conecta com o nosso corpo. O nosso corpo, ele não tem entendimento. Ele se submete à nossa alma. E alma é sede de emoções. Eu penso que vocês ainda estão com caneta, e papel aí. Eu vou falar bem devagar para que vocês possam ir anotando, né, esses princípios, porque depois vocês vão estar meditando e revendo alguns conceitos, porque eu estou trazendo para vocês as abordagens mais atualizadas de dentro da comunidade científica, da ciência, da física quântica, da ciência quântica, da programação neurolinguística, da espiritualidade como um todo, no que diz respeito aos guardiões da sabedoria milenar dos nossos rabinos, que preservaram a Torá através da lei oral. Então, tudo que você possa encontrar a nível de conhecimento científico, tanto dentro das abordagens de ciências exatas ou ciências humanas, toda forma de descoberta, toda forma de alguma descoberta que entregue um legado para a humanidade, não existe nada, nada novo. A própria Escritura diz que não há nada novo embaixo do céu. Existe um texto em Provérbios 25 que diz que, seja bem-vinda, irmã Carla, que a glória de Deus está em esconder as coisas, porém a glória dos homens está em descobrir. Enquanto a glória de Deus está em encobrir, a glória dos homens está em descobrir. Então, não há nada novo. O que nós estamos falando aqui não é nenhuma teologia nova, né? O que os cientistas estão descobrindo, você vai encontrar, por exemplo, muitos pesquisadores, cientistas, médicos cientistas. Por exemplo, temos Bruce Lipton. Bruce Lipton foi quem trouxe a tese da epigenética, revelando que o projeto Genoma, ele por si só, o projeto Genoma faliu, ele não trouxe uma resposta verossímil, verdadeira, que dissesse respeito a realmente a verdade desse contexto fisiológico e a nível genético de como nós funcionamos. E aí a epigenética ganhou um espaço na ciência, onde Bruce Lipton se estabelece junto com Greg Braden, que também é um cientista, e esses camaradas também tem Joe Dispenza, não sei se vocês já ouviram falar, eles
acabam trazendo uma mudança na maneira como a comunidade científica se revelava com o conhecimento não apenas empírico, mas o conhecimento a nível invisível, o conhecimento espiritual. Foi o tempo que a espiritualidade era reservada somente aos monges, né, aos gurus, aos budas, no Oriente, na Índia. Hoje, por exemplo, o Dalai Lama, há uns anos atrás, ele era professor, não sei se ainda é, de uma faculdade, né, nos Estados Unidos. Né. Então, a comunidade científica foi, ainda que tenha dificuldade, mas ela teve que se abrir para uma vertente de pensadores que estavam do lado deles, mas que, através de uma mentalidade, né, crítica dos seus próprios, postulados, dos seus próprios, conhecimentos, descobertos, tiveram que rever os seus conceitos e acaba que agora a ciência está dialogando com a espiritualidade, né. Então, eh, eu falei numa outra aula alguns achados, né, em Qumran, já comentei isso aqui com vocês, no Mar Morto, cerca de 12 vasos de barro contando grande quantidade de pergaminhos que foram preservados de forma miraculosa e muitos cientistas começaram a pesquisar esse material, colocando em computadores de alta resolução, descobriram eventos que já aconteceram desde a Primeira Guerra Mundial que estão descritos na escritura, né. Então, a Torá, a palavra, ela não é antiga, ela possui, detém e obtém o conhecimento até o desfecho final da história humana. Então nós estamos vivendo um tempo aonde o Eterno, através do seu Espírito, que não Deus não derramou do seu Espírito quando a profecia de Joel capítulo 2 versículo 28 que muitos dizem que Deus derramou do seu espírito. Não, ele não derramou do seu espírito. O seu espírito foi derramado. Derramar de algo é tirar uma parte e deixar algo lá. Mas quando a escritura diz que derramou o espírito desceu do céu. O consolador, ele foi derramado para toda a humanidade. E a escritura diz que eh, sobre toda a carne, essa carne ela não tem idade, essa carne não tem nacionalidade, não tem cultura. O Espírito está derramado sobre toda a humanidade. Ah, eu achei que o Espírito pertencia à denominação tal. Ah, muitos querem Deus para si. As pessoas querem se apropriar de Deus. Eu estava falando numa certa aula que existem certas denominações que querem dizer que o Deus Todo-Poderoso limitou o seu poder no passado, né, através de operações de maravilhas, de milagres, de coisas sobrenaturais. Então, ele reservou isso até um tempo lá atrás. Ou seja, na timeline da história da igreja, né, num ponto situado na história, Deus resolveu se limitar. Agora, ele não tem poder de operar sinais e maravilhas. O profético não existe mais. A operação divina de sinais que são a propaganda do evangelho como um anúncio do reino, parece que se estancou e ficou no passado. Quer dizer, como é que pode um Deus, que é o criador do cosmo, se limitando? Então, é bem complicado uma mentalidade de uma pessoa assim, que resolve pensar que Deus está limitado ao próprio tempo, sendo que o tempo é criação de Deus. Quem criou o tempo foi Deus, né? O Deus não cabe no tempo. O tempo é que cabe e sai de Deus. O céu, Deus não está dentro do céu. O eterno, o céu está dentro dele. Tudo está dentro dele. Através do processo de alfabetização, quando nós, criancinhas, começamos a nos relacionar com conceitos de números, de letras, de códigos, que a gente aprende os sinais, nós vamos desenvolvendo a ideia de grandezas, né? E as pessoas dizem assim: "Ah, Deus está lá em cima, porque lá em cima é o céu". Só que quem está lá no Japão também vai dizer a mesma coisa, que Deus lá está lá em cima, mas só que eles também apontam para cima.
E pela lógica, então, nós vamos dizer que é para baixo. Então, quer dizer, esses conceitos de grandezas, eles não significam nada para a mentalidade profética. A gente precisa mudar os nossos paradigmas, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de ver a realidade espiritual. Vou citar outra coisa. O passado é como se fosse agora. Existe uma dentro dessa tricotomia que eu estou falando para vocês, de que você é corpo, que você tem, desculpa, você é um espírito que habita no corpo e possui uma alma, essa tricotomia, uma parte dela está se relacionando com o que é eterno agora. Uma parte do seu ser, que é o seu espírito, submisso ao Espírito de Deus, esse espírito ele quer exaltar a Deus, esse espírito não quer destruir a sua carne, esse espírito não quer humilhar o seu corpo, esse espírito não quer maltratar o corpo. O único papel do seu espírito é glorificar a Yeshua. O seu espírito precisa que a sua alma seja uma serva mordoma, uma anfitriã do seu espírito. Por quê? O seu espírito, não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do seu espírito. O seu espírito precisa disciplinar o seu corpo, porque nessa tricotomia de espírito, alma e corpo, existe uma estrutura que foi ativada pela desobediência do primeiro Adão. Quem pode me dizer que estrutura foi essa? Muitos vão falar pecado, mas não é isso. O que que foi ativado? Por que que o espírito, o seu espírito humano aperfeiçoado, por que que ele precisa da alma para estabelecer sujeição do seu corpo? O que que tem no meio disso que ele precisa? A carne. A carne não é músculo. A carne não é o corpo humano, tá? Carne é uma estrutura que foi ativada, o pecado foi ativado. Então, ela envolve uma parte do corpo humano e envolve uma parte da alma. O inimigo das nossas almas, as energias aleatórias, né, anticonsciência, que não tem fontes, eles querem atingir o seu espírito que está no Espírito de Deus. Eles querem isso. Então, o espírito, o adversário, ele não pode destruir o seu espírito, porque ali reside, é residência do Altíssimo, da pessoa do Espírito Santo. Então, o seu espírito precisa que o seu corpo e a sua alma, principalmente a sua alma, entre num acordo com o seu espírito, para que nessa composição de aliados, a alma faça a parte dela, esta, por sua vez, vai submeter o corpo como se fosse um gerente, um subgerente e um funcionário. Vocês estão me entendendo? Então, por quê? Porque o inimigo, o canal pelo qual ele vai tentar contaminar o seu espírito, paralisando a sua vida espiritual, que você recebe de Deus no seu espírito, mas você revela, olha só, a vertical. A vertical, Deus se relaciona com o seu espírito. Só que na horizontal, é a sua alma que se relaciona com as pessoas, que se relaciona com a vida, com os contextos de aceitação social, com as classes de pertencimento que você quer ser celebrado, que você quer se identificar, o grupo social, trabalho, emprego, família. Então, ninguém conhece o seu espírito. O seu espírito, ele é um mistério até para você. Porque a Bíblia fala em Colossenses 3 que ele está oculto em Deus. Então, a grande questão é que a sua alma é ela que se revela no contexto humano. Por isso a importância do jejum. O jejum vai ativar, vai preparar o seu corpo para receber o vinho espiritual, o poder do Espírito no seu espírito e vai transbordando como numa cascata. O poder vem pelo seu espírito, passa pela sua alma e chega no seu corpo. Então, essa compreensão que eu quero trazer para vocês é que quando a gente fala de espírito, eu quero que vocês anotem isso. O que que é o seu espírito? Euler, como eu consigo identificar na minha introspecção o meu espírito? O seu espírito, ele se identifica com 3 dimensões. Anote.
comunicação, a voz que emite, que fala, que verbaliza, é o espírito. Outra característica do seu espírito é a intuição. A voz revela o espírito. Quando você vai num enterro, numa reunião fúnebre, que você vê um corpo num caixão, a pessoa não está mais ali, só está o cadáver, porque a pessoa é o espírito. Uma coisa que eu quero falar para vocês, a personalidade é a união do corpo, ou desculpa, da alma com o seu espírito. A sua personalidade, ela recebe instrução, ela é alimentada pela sua alma e o seu espírito. É muito importante vocês anotarem isso, porque vocês vão entender depois. Então, espírito é Você pode repetir essa parte que você acabou de falar aí agora sobre a personalidade? a, a personalidade, ela, ela é a fusão. Digamos que você pega o coador de café e ali o coador só está o saco de pano. Você bota dentro o pó e a água. O que vai sair embaixo sai o café. Então, nesse exemplo que eu estou falando, quando você pega a personalidade, ela é resultado dessa fusão do seu espírito e da sua alma. Então, ela vai carregar traços da sua alma. Eu vou trazer conceitos muito importantes para vocês aqui, porque, gente, qual é o objetivo da nossa vida? Não se preocupem, gente, eu quero que vocês entendam. Eu trabalho com treinamento a nível de performance mental. Eu não tenho, eu não tô anotando nada. Eu vou tirando da minha cabeça, tudinho aqui, porque eu trabalho com treinamento com mapas mentais. Então não se preocupe que o cérebro de vocês não gosta de organização, tá, gente? O doutor Augusto Cury, não estou falando de gente desorganizada, não estou falando de gente com a bagunça, não. O que eu estou falando é que o processo de aprendizagem, o qual o cérebro quer trabalhar a nível inconsciente, registrar informações, assimilar a maneira dele arquivar informações, é de forma multifocal. Só para fechar o entendimento, você que levantou a mão já vai falar. O seu espírito é comunicação, intuição e consciência. Pode falar, pastor Armindo. Já me respondeu a Amém. questão quando falou esse conceito do espírito. O meu espírito é comunicação, intuição e a consciência. Já me responderam essa pergunta Amém. que eu queria fazer. Perfeito. Quando você toca no botão ali e apaga a mãozinha, aí eu vou entender que eu não preciso mais responder. Vamos lá. Gente, deixa eu esmiuçar um pouquinho aqui. Não dá para você. Eu quero que vocês anotem isso aqui, ó. Salvação é uma coisa, abençoado é outra coisa e ser ungido é outra coisa. São três coisas totalmente diferentes. E vocês vão entender a importância, porque não adianta eu ser bênção para o outro. Eu conheço um monte de gente, já vi um monte de gente, agenda cheia, pregava e viajando e fica em hotel e badalação, achando que está arrebentando, mas com depressão, com perseguição emocional. Eu me deparei com empresários que não são empreendedores. O conceito de empreendedor, ele não é um conceito corporativista, ele é um conceito bíblico, porque Deus é o grande empreendedor da humanidade. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, uma coisa é alguém. Você pode ter muita unção e não ser abençoado, sabia?
Tem gente que põe a mão em alguém e a pessoa cai no chão. Isso não quer dizer que ela seja abençoada. Ela pode carregar uma carga de unção, porque ela jejua e obedece. Só que a bênção depende de paternidade. Você já viu que tem um monte de igreja solta, um monte de gente solta, que sobe no monte, é profeta e vai para lá, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele diz que ele é Melquisedeque, porque ele diz que ele não tem rumo. Não é assim. O corpo de Cristo é conectado. Jesus é o cabeça, Yeshua é o cabeça. Como no Salmo 133. É como o óleo que desce da cabeça, o óleo, a unção, ó. O óleo, no Salmo 133, está contido o conceito de ser salvo, ser abençoado e ser ungido. Tem gente, ó, que recebe a salvação, mas nunca vai ser ungido e nunca vai ser abençoado. Salmo 133 é como o óleo que desce sobre a cabeça, ó, e vem pela barba, a barba de Arão, porque Arão simboliza o princípio estabelecido de sacerdócio. Mas o sacerdócio continua para nós na nova aliança. O sacerdócio continua. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, se eu não estou enganado. Vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Vós sois reino e sacerdotes. O sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, que foi um sacerdote. Quem estabeleceu o sacerdócio foi Jesus através do Éden, no Éden, o jardim no Éden. Então, eu preciso que vocês entendam. Eu me deparei, gente, eu não estou falando que eu ouvi, porque eu li em um lugar, não. Eu já atendi muita gente que está mais preocupado com marketing, tá? Quem vende muito também não quer dizer que é ungido e abençoado. É melhor você ser abençoado e não se preocupar com a unção. A unção vem atrás da bênção. Então, é aquela pessoa que diz assim, eu tenho ministério, eu já viajei, eu já ajudei tanta gente, e no final o pessoal me dá minhas costas e me rejeita. Eu já ajudei tanta gente, tantas famílias, e ninguém me reconhece. Parece que é um ciclo que se repete. Eu dou a mão para todo mundo e no final não me reconhece. E aí você culpa a pessoa. Eu quero dizer para vocês, falta bênção aí. Quem é que ativa isso? Paternidade. É bom entender isso daqui, né? Agora, a salvação é de graça. Não precisa de sua performance boa para você falar bem, pregar bem, cantar bem, obedecer bem. Ah, eu sou muito obediente. Isso pode gerar um legalismo e você cair na condenação do inimigo, do adversário, pela soberba. Então, gente, ser abençoado é uma coisa. Ser abençoado, o que vai caracterizar que é abençoado? É que as coisas começaram a dar certo para mim, tá fluindo, tá acontecendo, as portas, onde eu vou, as coisas acontecem. Abençoado é a pessoa que onde ele põe a mão, o menino era mudo de nascença, fez tratamento com médico especialista para desenvolver a fala, não me lembro agora da especialidade, e não resolveu. Aí você botou a mão, a criança começa a falar. Aonde você vai, as pessoas olham para você diferente. Aqui tem a bênção. Por quê? Quem carrega a bênção tem autoridade. Tem gente que tem unção, mas não tem autoridade. Porque a autoridade vem de cima. Lembra que eu falei? Vertical vem da cabeça, da minha paternidade. Tá? Tem gente que eu só quero romper financeiramente, eu só quero avançar financeiramente. E aí ele quer ser um primiciador, mas ele não quer a bênção, ele não quer a paternidade. Porque ele acha que ser dizimista é religião. E aí fica complicado, porque a bênção, ela vem na mão do sacerdote, quando ele recebe da sua mão aquela primícia. Agora, uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Entenda essa tricotomia. Corpo, alma e espírito. O seu espírito é um segredo de Deus. 2 tipos de crentes Deus procura. Ou melhor, eu digo que existe 2 tipos de cristãos. Tá?
dois tipos de cristão. Um procura Deus e outro Deus procura. Ele revela na Escritura que o tipo de cristão que ele procura é que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, ou seja, você recebe no espírito e em verdade, no seu comportamento, em hábitos emocionais saudáveis, você expressa a adoração, espírito, adoradores, em espírito e verdade. É um L, ó, espírito e verdade. É um relacionamento da vertical para a horizontal. O poder de impactar na horizontal é proporcional ao poder do quanto você foi impactado na vertical. Aqui exige a compreensão do seu altar secreto, do seu devocional, de você abastecer o seu espírito. E agora eu vou entrar na aula. A alma de vocês, ela é emoções, volição ou vontade e sentimentos. O que eu falei para vocês, a alma, ela não quer papo com o espírito, tá? A alma não quer conversa com o seu espírito, porque a alma é rebelde. A alma passou, ó, a pessoa passa 30 anos lá no mundo, fazendo o que ela quer, vivendo e dando vazão, reservando-se a si mesmo o direito de viver e explorar e esgotar tudo que a vida oferece a nível de alma. A alma tem 5 portais, anote. A alma tem 5 portais. Quais são os portais da alma, apóstolo Euler? Primeiro, visão. Segundo, audição. Terceiro, olfato. Quarto, paladar. E quinto, tato. Quando a pessoa vive rebelde a Deus, ela faz o que dá na cabeça dela, e a sua alma, ela é uma serva submissa ao corpo, porque os 5 sentidos estão no corpo, mas são as portas para a sede das emoções. Vocês estão entendendo, gente, como é forte isso aqui? Vocês vão entender um negócio aqui tremendo, que vai ser uma armadura para vocês não serem pegos mais pelo ataque, pelas surpresas, os assaltos flagrantes do inimigo, do adversário. Porque o diabo age há 6.000 anos ou mais. E a gente aceitou Jesus 2 décadas e está aprendendo a se mover no dimensional através da oração, através dos sonhos, através das pregações, através da adoração. Então, esses 5 sentidos que são os portais da alma, veja que a alma ela é uma parceira do corpo. Veja que a alma ela quer se apropriar do corpo humano para interagir entre as pessoas, levando o corpo à satisfação dos seus apelos propositais. O que é sensualidade? Sensualidade não é como alguém se veste. O conceito de sensualidade é o apelo proposital através dos sentidos físicos para a satisfação do ego. Vou repetir. Sensualidade é o apelo proposital ou deliberado de satisfazer, através dos sentidos físicos, o ego. Ou seja, vou trocar em miúdos. Quando eu não tenho controle no que eu como, quando eu não tenho controle no que eu vejo, eu não tenho nem aí, eu vejo o que eu quiser, eu ponho meu olho e eu assisto. Se é filme de
de terror, se é filme de assassinato, se é pornografia, não tem limite. Eu assisto, quem manda nos meus olhos é Deus, é eu. Aí que tá o problema. A alma é senhora desse corpo e o espírito dessa pessoa tá onde? Tá morto. Então, olfato, nem tudo que eu ouço eu aceito. Ouvido, no caso. Olfato também, né? E aí, sucessivamente. Cada sentido físico, eles se propõem a trabalhar nessa parceria com a alma. A alma quer satisfazer o corpo. E quando a gente está aí vivendo do nosso jeito, quando as pessoas vivem do seu jeito, sem princípios da palavra, o corpo ele é um escravo, submisso à alma. Afinal, qual é o problema da alma? O problema é que o primeiro Adão, lá no Éden, ele desobedeceu. Gente, Adão não foi enganado, tá? Tem muita gente que pensa que Adão foi enganado. Deus gostou tanto, olha o que eu vou falar para vocês aqui, ó. Vou revelar um princípio que vai mudar toda a pregação que vocês já ouviram há anos. E vocês vão rir, tá errado isso aí. Vocês vão ver que a pessoa tá pregando errado. Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. Adão desobedeceu porque ele quis. Aqui, nós precisamos entender que com o Espírito de Deus morando no nosso espírito, você só se deixa enganar se você quiser. Por que alguém se deixa enganar? Aqui entra o problema, porque quando Adão desobedeceu, ele ativou o ego na alma. Quando Adão desobedeceu, pode anotar, ele ativou o ego na alma. O ego, vocês sabem o que é. É o orgulho, o egocentrismo, a soberba. Tem terapeutas aí, psicólogo. Eu estou trazendo para vocês aqui, gente. Essa é a cosmovisão, essa é a visão, o ponto de vista que não é meu. Isso aqui não é criação minha. Isso aqui é a forma como a Escritura estabelece esse padrão. Quem cuida de alma é Deus, porque quem fez a alma foi Ele. Quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, a alma foi ativada. Vou trazer uma coisa muito forte aqui. Antes de eu falar da ativação da alma, se eu esquecer, me lembre. Ativação da alma, vocês falam essa frase. Porque eu vou mostrar na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Adão não foi enganado. Está escrito. Em outras traduções, iludido. Adão não foi iludido ou enganado. Vírgula, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Então, tem muita gente que não sabe disso. Ah, a serpente enganou Adão. Não. Ela não enganou Adão. Adão usou o seu livre-arbítrio, como Lúcifer fez. Ninguém cai no pecado, desobedece. Eu caí, eu não sabia, me enganou. Caiu porque quis. Eu vou trazer aqui um parêntese, tá? Porque existem casos de pessoas que a carga energética de possessão maligna é tão grande nele que ele perde a consciência, mata e estupra. E aí existe um problema de psicopatia, esquizofrenia, existem muitos problemas. E muitas das vezes a pessoa nem lembra. É por isso que o Código Penal, acredito que o Código Penal, submete certos homicidas, certos criminosos a tratamento psicológico e psiquiátrico. E às vezes eles atenuam certas penas sobre o laudo médico de que o camarada não bate bem na cabeça. Eu, sinceramente, eu ainda fico com o pé atrás, mas tem esse posicionamento também. Tá? Então, 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Qual foi a palavra que eu pedi a vocês me lembrarem? É
ativação da alma. Da onde vem a alma? Eu vou ler em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra. Que pó é esse? É o corpo humano. E o pó volte à terra como o era. E o espírito volte a Deus que o deu. Nesse versículo, ele está falando de dois elementos da tricotomia do ser. Ele está falando do corpo humano e está falando do espírito. Cadê a alma? Alguém sabe dizer? Vamos lá, gente. Liga aí o microfone e me fala. Quem sabe dizer o que acontece com a alma? Quando uma pessoa morre, porque no versículo 6, o fio de prata, que é a conexão energética, gente. Eclesiastes 12, 7. O fio de prata do capítulo 12, do versículo 6, é a comunicação energética que o seu espírito ativado exerce influência através da alma. Isso não é o que eu estou dizendo, está aqui está escrito ali, ó. Antes que se rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Está falando da estrutura de um corpo humano. Quando uma pessoa está velha, quando chega já é idoso, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus. O que é para onde foi a alma aí? Quem pode arriscar? Pode falar, não tenha medo de errar. Para onde será que vai a alma, gente? Se o espírito volta para Deus e o corpo humano, que foi feito do pó da terra, volta para a terra, para onde vai a alma? Eu vou dizer aqui em poucas palavras: a alma vai voar. Ninguém vai segurar ela. Ela vai ser livre. Nenhum dos dois, nem céu nem inferno. Como eu disse para vocês, o céu, Deus não está no céu. O céu está dentro de Deus. Se um dia chegarmos no céu e vocês não verem Jesus, fujam de lá. Tudo é por Cristo, tudo é Jesus. Pode falar, Alessandra. AP, Shalom. Shalom. Aqui, então, quando o corpo morre, a alma literalmente fica vagando? Não, não é que seja vagando. Ela usufrui um estado de liberdade. Isso está descrito em João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu não posso esgotar e definir com precisão e esgotar o tema, mas uma coisa é certa: a alma ela foi ativada para adorar a Deus e ela vai viver a eternidade adorando a Deus. Então, marcaram Timóteo 2,14, certo? Então, quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, que era apenas o pó, era um boneco, fôlego de vida, o oxigênio, o ar de Deus divino, carregado na materialidade divina. Quando ele soprou em Adão, ele ativou duas estruturas, o cérebro que é elétrico e o coração que é magnético. Quem lembra o tema dessa aula? Estão estudando e não sabem o tema, né, gente? Eu vou pegar vocês aí. A regulação das emoções. Isso. A ênfase que eu quero dar. Muita A gente. regulação, pastor, regulação do quê? O tema da aula? A regulação das emoções. A regulação das emoções. Então, o ego é inimigo da centelha divina que está no seu espírito. O ego na alma
é o portal por onde o adversário usa a sua boca, se você não vigiar. Através do orgulho, da soberba, do egocentrismo, narcisismo, toda doença na alma. As pessoas falam isso é uma doença espiritual. Na verdade, é a alma doente. Todo trauma, toda ferida, rejeição, culpa, comiseração, vitimização, complexo de superioridade, complexo de inferioridade, são problemas da alma. Porque o seu espírito, no momento que você levantou a mão e disse: Jesus, escreve meu nome no teu livro, eu quero te servir. Naquele momento, o seu espírito ganhou de graça a salvação, portanto, a regeneração. Só que a sua alma, ela está aqui na terra e ela está lutando para ser salva. A alma não está salva. Ninguém ganha a salvação da alma de graça. Você tem que poupar, levar a cruz, que é a chave que tranca o ego. A cruz de Cristo é a chave que tranca o portal do ego. Por isso que Jesus disse: quem tentar salvar sua alma, poupar o ego na alma, perdê-la-á. Você já viu pessoas que lutam e brigam até arrancar o sangue para ter a razão? Muitas das vezes o ego está ali. E você está tentando salvar a sua alma tendo a razão. Você quer se justificar, você quer ser justificado do seu jeito. Quem caminha no evangelho tem que aprender a passar pela injustiça. Quem não aprende a passar pela injustiça não está apto para entrar no reino. Então, muitos são testados nisso. Jesus disse, João 16, versículo 20, eu acho. Vou ler aqui o texto, tá, gente? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Quando ele fala se negue, ele está falando a alma. Ele está se referindo à alma. Mateus 16, 24. Porquanto, quem quiser salvar a sua alma, que é vida, ali está escrito vida, mas a tradução é alma. Porquanto, quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, vai perder a alma. E quem perder a alma, por minha causa, achá-la-á. Então, a cruz, você toma a sua cruz e tranca a alma e sofre por Cristo. Mas é um sofrer diferente de quem sofre sem Cristo. Porque quem sofre sem Cristo é para a destruição da alma. Mas quem sofre com Cristo é para glorificar o Cristo na sua alma, nas suas emoções. O inimigo tem um interesse surreal, ávido pelas almas. Porque através da alma ele quer roubar a possibilidade daquele espírito se perder, ser destruído. Porque veja, quando uma alma não tem disciplina com a sua natureza de vontade, eu falei que a alma é volição. A alma é a expressão das vontades. Quando uma pessoa não tem o seu espírito submisso à verdade da palavra, e ele faz o que quer, ele faz o que dá vontade, ele satisfaz os seus desejos. E aí, quando começa a fazer coisa errada, sem limite, vem a culpa. A culpa é a consciência no seu espírito dizendo: você tem que se arrepender, você tem que mudar, você está no caminho errado. Por quê? O Espírito de Deus que mora dentro do seu espírito, ele usa o aguilhão da lei, apontando: a alma que pecar, essa morrerá. Como eu falei ainda agora, o seu espírito, o Espírito Santo no seu espírito, ele se comunica através do testemunho interior no seu espírito. O grande problema é que o inimigo ele nunca vai entrar lá de fora usando alguém. Gente, uma das maiores chaves que o inimigo usa para paralisar pessoas é a chave da língua. Quando você não controla o que você fala, quando você fala sem pensar, sem prestar atenção, o inimigo vai pegar aquela chave contra você. Porque o próprio Senhor Jesus disse: o que contamina o homem não é o que ele come,
porque criticaram os discípulos que não lavavam a mão para comer. E Jesus disse: o que contamina não é o que ele come, não é o que entra na boca dele. O que contamina é o que sai da boca dele. E quando Jesus diz contamina, contamina o quê? O seu espírito. O objetivo do inimigo é entrar através do portal do ego e controlar a alma para contaminar o seu espírito. Por isso, muitos se encontram com o espírito fraco, sem força, sem ânimo espiritual. Então, gente, deixa eu avançar aqui, olha só. Qual é a linguagem da alma? A alma, vou refletir, que fique bem esclarecido aqui. A alma é sentimentos, emoções e vontade, intelecto, raciocínio. O seu espírito é consciência, intuição e comunicação. Agora, eu quero dizer para vocês uma coisa. O corpo humano tem uma voz. O corpo humano é rebelde, ele quer lutar contra a alma e o espírito. Mesmo o corpo humano, a alma querendo convencer, vamos personificar isso aqui, imagina que são 3 irmãos, ao mesmo tempo que a alma não tem direção, ela precisa de um orientador. Então a alma, ao mesmo tempo que ela precisa do espírito, ela também quer controlar o corpo, mas o corpo, ele tem uma linguagem própria. É como um cachorro louco, o corpo é como se fosse um pitbull. Porque quem está por detrás? A carne. Então, o seu corpo tem uma linguagem. Qual é a linguagem do corpo? Sentimentos. O coração é a linguagem do corpo. Qual é a linguagem do cérebro humano? Pensamentos. Lembrem da coisa da razão versus emoções? Pensamento versus pensamento versus sentimento? Dentro da sua mente, o seu corpo ataca os seus pensamentos através dos sentimentos. Isso aqui é muito forte. Para você ser uma pessoa forte, agora eu quero que você anote. Para eu ser uma pessoa forte, imbatível espiritualmente, para que eu seja uma pessoa espiritualmente forte e imbatível, eu preciso identificar a natureza dos sentimentos e das emoções. Porque os sentimentos e as emoções são expressão daquilo que configura a sua personalidade. Obviamente que a personalidade de um cristão, ela vai expressar valores espirituais, tá? Na medida que você evolui espiritualmente, você ativa a mente de Cristo. O seu espírito se abastece da palavra, você memoriza textos, você sabe louvores, você vai crescendo, o seu espírito vai se fortalecendo. Aonde fica o seu espírito? O seu espírito se apropria também do seu subconsciente. A linguagem das emoções e sentimentos Boa não... noite, irmãos. A Boa noite, seja paz. bem-vindo, Cheguei Maná. agora. Seja bem-vindo. A linguagem das emoções, elas vêm do corpo humano, do seu Amém. corpo. Amém. O seu cérebro, ele é o encarregado em produzir pensamentos.
É bom anotar. Tem coisas que talvez vocês não entendam agora, mas vocês vão entender depois mais, vai fazer sentido. O corpo é emocional, o cérebro é racional, é pensamento. Irmão Andy tá aqui? Tá. Glória a Deus, tá todo mundo aí. Ainda tô sentindo falta de alguns aí. Gente, o que eu tô traçando aqui pra vocês é uma armadura pra proteger a vida espiritual de vocês. Tô Porque aqui, AP. Amém. O inimigo, o objetivo dele, ele sabe que todo cristão não tem a alma salva. Quando é que a minha alma vai ser salva? Naquele grande dia, quando nós estivermos diante dele, ele vai separar o bode das ovelhas e ele vai dizer assim, ó, servo bom e fiel, entra na minha alegria, e compartilha, comunga comigo do gozo do Senhor. Vai ser uma surpresa. Nós não sabemos, não vai ser aqui em vida, ninguém vai descobrir. O nosso papel é caminhar pela fé. Prova-me que a alma não está salva. Jesus falou. Quem tentar salvar sua alma vai perder. Quem perder a vida ou a alma por minha causa achará. Isso está em Mateus 16, 25. Agora, eu vou em Hebreus 10, 39. É bom você ter marcado esses textos. E diz assim, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a preservação da alma. Olha só, a alma precisa se preservar. Se ela tivesse salvo, se a alma tivesse salvo, o texto não iria dizer que precisa preservá-la. A fé se encarrega da manutenção de preservar a alma, a sua alma. E no livro de Pedro, primeira epístola de Pedro, você anota, depois você vai lá ler. Capítulo 1, versículo 9, 8. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé. Por que eu tenho que ter fé? Porque a fé tem começo, meio e fim. A jornada da caminhada cristã começa com o primeiro amor, a fé inicial. Deus te dá uma medida de fé e você deve exercitar essa fé. Você não exercita a fé com emoções. As emoções se opõem à fé. Você não identifica o crescimento espiritual através de sinais emocionais. Gravem isso. Sentimentos não são sinalizadores de que você está bem espiritualmente. Eu amanheci hoje me sentindo sem poder, eu amanheci me sentindo sem unção, eu fui no culto e voltei e não senti o amor, eu não estou sentindo unção. Isso vai gerar depressão. Aí vai gerar doença mental, já está na rede do diabo, essa que é a verdade. Quem está conduzindo a sua vida, eu não estou dizendo que você vai negar sintomas que devem levar você a tratar a sua alma. Eu estou falando é que você precisa entender que a sua fé é a moeda de permuta, de troca, de relacionamento com o mundo espiritual. É através dela que você recebeu a salvação, é através dela que você vai obter a salvação da alma, é através dela que você cresce aqui na terra. É através da fé que você ativa a salvação, ativa a bênção e ativa a unção. A fé é para tudo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vou ler o texto. Obtendo o fim da vossa fé, 2 pontos, a salvação da alma. Então, percebam, a alma não está salva. E o inimigo persegue a alma através das doenças emocionais. Tem gente aqui que vai virar ganhador de alma. Tem consultório aqui de gente que não vai dar mais espaço para atender. Sentimentos não significa o quê? Não entendi essa expressão. Tem que melhorar a pergunta. O AP é que o senhor falou que o sentimento não significa que está. Como é que está sem fé? Sentimentos não são critérios. Os sentimentos não são referência para ver como está a sua vida espiritual. Se alguém me perguntasse por quê, eu diria, porque existe oração líquida.
Bora ver se tem gente que tá ligado aí, se tem profetiza. O que é oração líquida? É o choro. Oh, Chegar aos pés do Senhor, Davi, maravilha. chorar, É colocava a isso. alma, rente a alma à cruz. Não, o problema não é estar triste, é onde a gente vai derramar esse Tá. sangue branco, né? Em que altar que a gente vai colocar isso? Exatamente. Olha só. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, ele, Jesus, nos dias da sua vida humana, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Existe uma dor que eu chamo de dor traumática, e existe a dor da performance, a dor do aperfeiçoamento. E existe o sofrimento traumático e existe um sofrimento espiritual. Por exemplo, Deus, através do seu Espírito, a Bíblia diz que todo pecado contra Cristo pode ser perdoado. Todo pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra ele não tem perdão, porque o Espírito, ele é a natureza emotiva de Deus. Ele é sensível. Então nós carregamos no nosso corpo o Espírito Santo. Por isso que o inimigo fica de olho no que a gente fala. Então, as emoções, notícias ruins, não têm o poder de destruir uma vida espiritual. Mas por que tem pessoas que morrem depois de 10 anos que descobriram que tinham um câncer e o médico disse, se tratar, você ainda pode viver. Se tratar, você tem 6 anos de vida. E aí ele fica desesperado e morre em 7 dias. A imunidade dele desce. Por quê? Todo o organismo, todo o sistema eletroquímico está conectado com os seus sentimentos, as suas emoções. Veja que a alma é responsável pela saúde do corpo. Deixa eu tentar colocar alguma coisa aqui mais. Quando vocês... quem aqui já está familiarizado com o seu futuro? Quem aqui definiu a sua vida pelo futuro? Quem está romanceando com o futuro? Quem aqui está relacionando-se? Quem aqui já foi no seu futuro? Uma vez que eu digo para vocês que uma parte de vocês chamada espírito já está no mundo espiritual, na dimensão que não é regida pelo calendário gregoriano, pelo relógio, pelo mês de março. Então, olha, eu estou me relacionando com o meu futuro. Como é o seu futuro? Você é capaz de fazer uma redação oral, escrita, você consegue definir com riqueza de detalhes como você vai estar vestido, como você vai estar se sentindo quando você estiver naquilo que você espera, mas você consegue acessar isso agora? Eu tenho algumas coisas aqui, ó. Olha só, o cérebro não sabe distinguir entre a imagem de algo concreto da imagem abstrata. Ao ensaiar na mente como você se sentirá quando sentir o que você está sentindo, o seu lobo frontal evoluirá, ele produzirá energeticamente o ambiente correspondente, trazendo tal experiência. Vou repetir. O cérebro não sabe distinguir entre a imagem de algo concreto da imagem abstrata. Quando você ensaia na mente como você se sentirá quando sentir o que você está sentindo agora, o seu lobo frontal começa a trabalhar
atraindo o ambiente correspondente. Isso aqui é comprovação científica, matematicamente, gente. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, se você está invalidando o seu futuro, gastando energia, tentando solucionar questões do passado, o seu corpo está reivindicando o passado 24 horas. A pergunta é, até que ponto o meu corpo, através da sua voz silenciosa, através do meu diálogo interior, está reivindicando o meu passado mal resolvido? Vou perguntar de novo, até que ponto o meu corpo humano, vou melhorar, até que ponto o corpo humano, com os seus registros traumáticos, estão reivindicando a prestação de conta de eventos mal resolvidos no passado? O seu cérebro, ele é um artefato do passado. O corpo, olha o que eu vou falar para vocês, gente. Existe o banco de dados chamado neurônios. Existe neurônio até no estômago, né? Eu já falei isso. Existe neurônio no coração. O cérebro registra informações muito lentamente. Quando você tem um susto, uma explosão, meu Deus, aí você põe a mão aqui, se espanta e tenta identificar o que está acontecendo. Enquanto você está tentando entender o que está acontecendo, o seu corpo já registrou com uma janela killer, uma janela de morte. O corpo registra em velocidade de bit, muito mais rápido do que o cérebro. É por isso que todo registro traumático fica no corpo e a sua alma, por não entender isso, ela vai reivindicar a resolução das pendências lá no passado. Eu falei para vocês que essa aula aqui ia deixar vocês iam sair daqui de outra pessoa. Porque, gente, muita gente é assim, ó, eu quero ser espiritual, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você tem que entender que a caixa preta do seu espírito é a sua alma. Pode falar, pastora Tereza. Shalom a todos. Então, AP, o que você está falando é extremamente prejudicial porque você continua acessando aquilo que já era para ter fechado essa porta e isso mexe todo corpo, alma, Exatamente. né? Para aquela pessoa. Exatamente. Quando você lembra de um evento do passado, naquele momento, o corpo não identifica tempos. O cérebro não identifica passado nem futuro. Então, você projeta o seu corpo porque você está sentindo de novo. E quando você sente, o seu corpo obedece a esses estímulos e o seu corpo começa a estar em estado de modo de sobrevivência. Porque você está tentando ainda resolver um negócio lá atrás. No seu presente, o negócio que aconteceu lá atrás, você ativa em foco de tensão, no foco de tensão, na discussão, na briga. O seu corpo começa a estar em emergência. E aí, para onde foi o seu futuro? Para as cucuias. Pode orar. Aí, só Deus. Porque as pessoas querem viver uma vida espiritual onde, se Deus quiser, isso daí não existe, tá, gente? Se Deus quiser, Jesus morreu na cruz para nos fazer reino e sacerdote. Ele disse em João 14, vocês farão obras como as que eu fiz e obras maiores. Tem gente querendo uma intervenção de Deus, Deus faz para mim, Deus opera para mim. Só que agora ele vai ajudar você a reinar aqui, porque ele já te deu o seu espírito, no teu espírito. Jesus reinou na terra totalmente dependente do Espírito Santo, se conectando com o espírito humano dele. Ele não operou com poderes sobrenaturais e divinos. Da natureza dele de divino, de divindade, de segunda pessoa da Trindade, ele não operou nesse nível de poder. Então, quando você rumina, quando você está familiarizado com os sentimentos do passado, os seus pensamentos recebem esse código
e os pensamentos devolvem para o seu corpo a sensação, o corpo vai produzir de novo os hormônios, por exemplo, cortisol e noradrenalina. O cortisol é inimigo da fé. O cortisol é o hormônio responsável pelo estresse. 80% das doenças humanas são em decorrência do estresse. Isso é muito forte. O corpo tenta reivindicar, o corpo tenta cobrar um aborto que foi feito lá atrás. O uso do corpo para prostituição, para bebida, para todo tipo de coisa que está fora da palavra, do regulamento da palavra, o corpo vai registrando, ele vai registrando, vai ficando no corpo. Aí daqui a pouco surge fibromialgia, gastrite. As doenças, 98% das doenças, isso não é eu que estou dizendo, não descobri, não é eu não, tá, gente? Existe um monte de gente curando através da aplicação desses princípios. Através de como você vai entender pessoas doentes. Você vai ver como a pessoa está tomando tanto remédio, o fígado está intoxicado. E a origem não é ali. Está dando remédio para anestesiar a dor, porque a dor não é uma doença. A dor, não estou falando da dor crônica, mas a dor é o corpo dizendo, a dor no corpo é o corpo dizendo, vamos começar a curar? Então, deixa eu seguir aqui, gente. A fórmula do que eu estou falando baseia-se em aprender a reprogramar na mente para se sentir grato, livre, merecedor, inteiro, digno e abundante. É muito fácil ser assim quando você tem dinheiro, quando não tem dívida, quando você é celebrado, quando a vida está cheia de oportunidade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu estou ensinando para vocês, eu venho aplicando. Claro que Deus ele ajuda sim, só que esse Deus ajuda é Deus operando através da minha mente. É Deus operando através de você. Deus resolveu ser glorificado através das suas ações, da sua interdependência dele. Você é capaz de colocar o seu corpo num evento traumático toda vez que você não aprendeu a fazer as pazes e eliminar o registro emocional que está nas suas células. Como eu falei, o cérebro demora para registrar, então o corpo registra rápido e todo trauma, toda experiência traumática fica no corpo. O nosso corpo é um mapa holográfico de registro de todas as experiências, inclusive uterinas. Se a sua vida gira em torno do passado familiar e previsível, o seu futuro não terá nenhuma surpresa. Vou repetir. Se a sua vida gira em torno do passado familiar, você conhece o seu passado. Você acorda de manhã, o seu cérebro é um artefato de registros do passado. Quando você acorda de manhã e está deitado na cama, o que vem na cabeça? Você se sente merecedor da vida? Você se sente inteiro? Digno? Eu sou digno de ser vencedor? Quando você acorda de manhã, as pessoas têm medo do desconhecido mental. Todo ser humano é apavorado, porque as famílias não aprenderam a lidar com o desconhecido. Eu falei para vocês, a irmã perguntou, mas e a alma? Vai ficar vagando? É aí que está a resposta. A alma está pronta para o desconhecido. Ela não vai temer nada. Ela vai voar. As pessoas, a criança quando começa a andar, ela dá um passo devagar e tem medo de cair. Quando a gente acorda de manhã, a gente acorda vazio. Deus pegou o seu espírito e levou no mundo espiritual, fez uma mudança. E aí você acorda e se depara com um relógio, despertador, e já vê o coração acelerando. Olha só, o corpo já produz adrenalina quando acorda. O coração acelera. Ai, meu Deus, eu tô atrasado. Aí vai lá, coloca o soneca para dar mais 5 minutos de sono. Isso faz mal para o corpo. Isso danifica o seu corpo, a sua saúde. Pastora Tereza quer falar ainda? Está com a mão levantada? Pode falar. Não, AP, desculpa, me distrair. Tá.
Então, eu vou repetir. Se a sua vida gira em torno do passado familiar e previsível, o seu futuro não terá surpresa alguma e nenhuma novidade, porque a energia do seu foco está sendo gasta com pendências e situações mal resolvidas. Com isso, seu presente é sabotado inconscientemente. Agora eu posso falar? Me veio uma coisa aqui. Então, o inimigo, isso é uma arma que até o inimigo deve usar, fazendo com que você remonte sempre o passado, que te traga aquela memória e você fique Claro, ele não sabe acusar o futuro. Ele não pode acusar o futuro. Porque o futuro está na Escritura. Quando você vê na Escritura, a Bíblia diz que tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. João, no livro de Apocalipse, ele viu o final da história. E tem gente que não sabe, está sofrendo. Queridos, todos que estão aqui estão condenados a dar certo. Quem aqui é pobre? Levanta a mão. Ninguém vai fazer isso. Porque você já sabe, você não é um pobre. Você é um rico sendo informado. E é tão interessante a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, ela fala em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E fala sobre conhecereis a verdade vos liberta. A gente precisa realmente abrir a nossa mente a uma metanoia, porque nós somos muito mais voltados a olhar para as coisas negativas de uma forma negativa, olhar para trás, nos apegarmos àquilo que já foi, abraçarmos o morto, né? Exato. Do que projetar o futuro. Parece algo até difícil de pensar. Como é que eu vou pensar como vai ser o meu futuro? Né? Eu costumo dizer, porque a gente atribui o futuro a Deus. Eu vou dizer para vocês, existe 1 bilhão de opções à sua disposição. Inclusive, o estado de não decidir, de não decisão, é uma opção. Ontem na igreja eu falei para um jovem que saiu da prisão. Eu disse, eu estou vendo você num saco de morto com zip, mas também estou vendo você de paletó e gravata e casado com uma mulher bonita e constituindo uma família. O que você prefere? Deus disse, eis que ponho contra ti céu e terra como testemunhos, e que a bênção e a maldição estão como testemunhas. É para ti, escolhe, pois, a bênção. Então, a grande questão é que o seu futuro sempre vai estar no seu presente. Em cada instante, o futuro está se estabelecendo. A opção do futuro está no presente. O seu presente está sendo invadido pelo futuro. Mas você define o seu futuro pelo modo como você reage aos estímulos externos no presente. Como é o seu momento presente? Como é os seus agoras a cada instante? Como transcorre a sua rotina no dia a dia? Os eventos de cada agora, sucedidos por cada instante e sucessivamente, estão meticulosamente sendo analisados pelo adversário através de submeter as pessoas à tentação. Vocês caem muito menos em tentação do que pensam. Muitas pessoas pecam menos do que pensam, porque elas não sabem disso. O inimigo, como você acabou agora de falar, ele acusa os ignorantes. Porque a palavra ignorante quer dizer treva. A nossa reação e resposta a uma condição ambiental pode fazer você voltar ao passado. Como eu disse, o cérebro está conectado com o corpo. Então se você não filtrar isso, você consegue contemplar num evento desastroso a alegria? Eu vou fazer uma pergunta. Olha só que eu vou perguntar. Em que momento você deixa de acreditar que é você que cria a sua vida? Eu não estou falando aqui, gente, que vocês vão ficar sem experiências ruins. Não, deixa a experiência ruim vir e deixa ela seguir.
O problema não é passar pelo sentimento ruim. O problema não é passar pelo sentimento depressivo. O problema não é vivenciar a emoção da tentação. O problema é que você demora para sair dela. Não perca tempo. A Bíblia diz um texto assim, ó, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem gente que é tão orgulhoso, gente, que ele tem prazer de ficar irado. Tem gente que tem o prazer de ficar com raiva. Então essas pessoas, elas não conseguem regular a vida porque a vida é regulada pelas emoções. O que está em jogo aqui é a sua alma. Isso é um conhecimento muito precioso, irmão. Vou repetir. Em que momento você deixa de acreditar que você cria a sua vida? Um dia dirigindo, uma moto me fechou e o cara começou a me xingar. E ele me chamou de vários palavrões. Ele poderia ter tido uma colisão. Só que quando ele começou a falar aquelas palavras, o meu coração acelerou. Só que eu tô o quê? Romanceando com o meu futuro. A chave do futuro chama-se agora. Naquele instante aconteceu. O que eu fiz? Eu respirei fundo. Ó, respira. A vida começa com a respiração. O bebê saiu do útero, o médico dá uns tapinhas ali para a criança gritar. Para ela aprender a respirar agora, não mais pelo cordão umbilical. A vida começa na respiração. Então eu percebi que aquele homem, ele estava revelando quem ele é, como ele está doente. Então eu não posso reagir automaticamente, porque eu vou deixar com que o meu futuro seja sequestrado por uma experiência dolorosa, aonde eu não me conheço. Por isso que pessoas sábias e pessoas ricas, elas estão muito à frente do presente, irmãos. Pessoas bem-sucedidas, eles estão festejando o amanhã, no agora. Mas não é uma frase que eu falei outro dia com a reunião com o pessoal da Wendy. Não é o dinheiro e a abundância que traz a paz. É a paz que traz essas coisas. Então eu estou ensinando que isso é bíblico, são técnicas. Deus, ele não quer vir só num momento de intimidade, de humilhação, de oração, e você se sente bem, e você se sente empoderado, invencível, e daqui a pouco acaba aquele momento de adoração e você volta a murmurar, porque tem sintomas no corpo, eu não estou sentindo de novo. Você está conduzindo a sua vida por emoções. No final, o seu espírito está ali querendo gritar, e a sua alma está sendo senhora da tricotomia humana. Alguém quer perguntar alguma coisa? AP, eu tenho algumas dúvidas. Pode falar. Sobre pensamentos, né? A palavra diz que a gente precisa estar afirmado na armadura de Deus, ter a mente de Cristo, mas muitas vezes tem os dardos inflamados do maligno, né? E a maioria vem na nossa mente. Uhum. E a gente sabe que aquilo que o senhor falou, a tentação, né? A palavra diz que o diabo está ao derredor esperando que ele pode tragar. Mas o anjo do Senhor está ao lado daqueles que o temem e os livram. Quando vem uma seta, quando eu passei por depressão, eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Mas o Senhor falou comigo em profecia assim, minha filha, eu só sou os seus bons pensamentos. Então, ali me chamou a atenção, o Senhor só é meus bons pensamentos. Aí Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, nisso pensai. Então, ok, esses pensamentos são pensamentos do Senhor, os pensamentos bons. E as setas malignas vêm com os maus pensamentos. Só que, muitas vezes, é comum a gente estar pensando em uma coisa e vem um mau pensamento decorrente do que a gente está pensando. A minha dúvida é o seguinte, eu entendi que esse pensamento não é de Deus, é ruim. É um pensamento da alma. A minha dúvida porque assim, a palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração, nossos pensamentos. Então, ele entende nossos pensamentos. O diabo não. O diabo não lê nossas mentes. Então, Mas ele lê a energia, tá? Ele lê a sua energia. Isso que eu quero entender. Porque, às vezes, vem um dado inflamado, você percebe que aí, quando você aumenta a sua sensibilidade espiritual,
tem discernimento do Espírito, o Espírito Santo testifica. Isso é uma seta, isso não tem nada a ver com você. E aí eu me questiono, mas como que entrou uma seta que não tem nada a ver comigo? Esse pensamento eu nunca teria. E está coerente com algo, às vezes, uma glorificação que eu fiz a Deus em pensamento vem. Ele não lê minha mente. Então, como que é um dardo inflamado Entendi. Você de tá, um pensamento que ele não lê a mente? você tá Entende? chamando de dardo inflamado. Mas é aquilo que eu falei ainda agora. É a carne na alma. A carne é pior que o diabo, tá? A carne é o pior inimigo que existe. É o ego. Também, É o ego, porque então. a seta que você está falando, ela vem do ego. É por isso que a cruz tem que manter o ego fechado. Agora, uma coisa muito importante aí, ó. A Bíblia chama a fé de escudo. Efésios capítulo 6, versículo 16, diz: embraçando sempre o escudo da fé. E ele está dizendo aqui que é com ele que você pode apagar os dardos inflamados. A fé, ela apaga instantaneamente o dardo, o pensamento errado. Aí a gente fica procurando um recurso, a gente quer fazer alguma coisa extra. Não, eu vou orar. Basta ter fé. Porque a obra da Porque fé. quando você tem um discernimento, você faz isso, sai daqui, repreendido em nome de Jesus. Esse A questão pensamento não é do Senhor, né? é. Sim, exatamente. Ó, quero ler um versículo aqui, ó, Lamentações 3:21. O objetivo é encher a mente com a palavra, porque mente vazia você já sabe o que é. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Está apontando para o futuro. Eu quero trazer à memória o que pode me trazer. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Veja que Lamentações, Jeremias está descrevendo que ele realmente está num período de lamentação, de frustração, de tristeza, mas ele está focado, porque a esperança não fala do passado. A esperança fala do futuro. Vou continuar lendo aqui, ó. Você tem que exercitar-se na prática de sentir a ilimitação. Todos os dias de manhã. Aqui eu vou chegar na parte mais importante dessa aula. Eu estou chegando na fórmula. Exercite-se na prática de usufruir da ilimitação. Deus não resolveu limitar você. A Bíblia ensina que Deus não quer parar você. A Bíblia diz que Deus nunca vai parar você. A Bíblia não diz que o diabo pode parar você, mas a Bíblia diz que você pode parar você. Quando você acredita em mentiras, a mente pode destruir uma pessoa sem a ajuda do diabo. É por isso que eu digo que a mente é a maior ferramenta de desenvolvimento espiritual, físico e emocional. Você não é os seus pensamentos. Pensamentos vêm e vão. Os pensamentos podem ser mais truculentos, sei lá. Você não é ele. Treine-se em ficar em paz e deixá-los ir, porque Deus é bem resolvido sobre isso, como você se sente, por exemplo. A arte de se exercitar, nunca saia da cama de manhã, eu estou ensinando para vocês. Você só pode experimentar o que é ilimitado quando você se sentir ilimitado. Você nunca poderá desfrutar da ilimitação se você não sentir a ilimitação. O Deus que nós servimos é ilimitado. Então, esse exercício de contemplação, esse exercício de apreço próprio, esse exercício de estar completo, de se sentir digno, de se sentir merecedor, isso vai fazer com que o seu cérebro, e principalmente chamado lobo frontal, existem comprovações científicas que todo o mundo, o universo quântico começa a se mover, porque não é você que precisa do universo para existir, para funcionar, para projetar-se. É o universo que precisa da sua mente. Tudo que você é hoje é resultado do que você sentiu e pensou e agiu. Por quê? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram hábitos e hábitos geram vida, estilo de vida. Pode falar, Sandra.
Ô, pastor, é por isso que fala tudo é a frequência que você entra. É. Isso que você está comentando. É pensamento, frequência e sintonia? Sim, é a descrição de como as energias oscilam. A sua alma, ela é uma carga energética e ela se abastece no espírito de Deus que está dentro do seu espírito. A grande questão é que a palavra de Deus ela vai nos ensinar a nós nos conhecermos, identificar em nós o que é alma e o que é espírito, o que está vindo da consciência e o que está vindo dos seus sentimentos, o que está se expressando da alma, o que é orgulho, o que é desejo de autopromoção, o ego. Pode falar, irmã Nádia, liga o microfone e fala. Gente, eu vou ter mais 2 minutos com vocês e eu vou ter que encerrar, tá? Eu vou ter que estar pregando daqui a pouquinho. Pode falar. O que quer dizer não dê. Ai, me desculpa, me desculpa, apóstolo. Não dê lugar ao diabo. Tem uma passagem que fala: o que quer dizer isso? Não dê lugar ao diabo. O que quer dizer? O que a Bíblia diz? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não ter lugar ao diabo é quando você dá liberdade pro ego, pro orgulho. Esse texto é muito importante. Esse lugar é um espaço que você pode dar para ele. E ele entra por onde? Ele vem de dentro da pessoa, lá na alma. Quando no portal do ego você não tranca o ego com a cruz é o quê? É renúncia. É saber ter que se calar, se resignar diante de certas coisas. Não é que você vai ser um capacho da vida, mas é você discernir momentos onde o diabo quer pegar você através da fala ou da atitude, porque é um portal de dentro. Isso aconteceu com Pedro. Pedro disse, tu não precisa passar por isso não, Jesus. Tem pena de ti. Na nossa caminhada, no nosso avanço, o diabo sempre vai dizer, tem compaixão de ti, tu não vai aguentar. Sai daí, isso daí, tu não precisa disso. Vai curtir a vida. Vai dar você os deleites e tal. Quer dizer, foi o que o inimigo usando Pedro sem ele saber. Ele não tinha a maturidade da palavra. É a palavra que vai fazer você a discernir o que é o ego na sua experiência vivida. Será que eu não estou sendo orgulhoso? Porque eu já atendi pessoas que sofrem. Existem mães que fingem que está doente só para o filho levar no médico porque elas querem estar junto com o filho, porque o filho já casou, né? O filho tem que ter a vida dele e ela fica dizendo que está com pressão alta. Já vi um monte disso. Então, existem essas coisas também. Gente, a fórmula, uma coisa muito Outra importante. pergunta, se puder responder. Pode falar. É sobre a alma vagando, né? A gente sabe que quando corta o fio de prata, ela fica solta. Mas para onde ela vai? Que dimensão que ela vai? Tem a parte, né, que vai para o paraíso. Dentro de Deus. Aí, Dentro de Deus. um exemplo. Porque Deus é tudo. Eu já ouvi aquele relato que, quando o ladrão da cruz, né, falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é como se a alma dele já fosse para a eternidade com Deus. Celebrar com Deus. As ruas de ouros e tal. Mas outras pessoas falam que a alma vai dormir no seio de Abraão. Mas isso daí esse evento está acontecendo, essa coisa de alma dormir, isso é até o arrebatamento. Quando houver o arrebatamento, aí todos vão estar com Cristo. Aí depois, isso é agora. Alma dormindo é agora. No arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, quem morre hoje vai dormir ou vai para a eternidade? Ele é modo de falar, modo de dizer, porque está descansando, mas na verdade está com Jesus. Está num lugar de alegria, de desfrute. E o seio de Abraão? É o que eu acabei de falar, é o seio de Abraão, um lugar de alegria. Mas esse seio de Abraão é a morada que Jesus foi preparar ou é outro lugar? Não é o mesmo lugar, não. É um lugar de espera, digamos assim, mas é um lugar, é uma dimensão no céu. Mas a Nova Jerusalém, que é a cidade quadrada que está sendo reservada para a eclésia,
Ninguém entrou nela ainda. Só Jesus que vai entrar nela no casamento com a igreja. Gente, quero só frisar para vocês. Pensamentos são a linguagem do cérebro. Sentimentos são a linguagem do corpo. Tenho mais coisas para falar aqui. Não vou poder... Vou citar outra parte aqui. Pratique a sensação de ser ilimitado todos os dias. É a prática da conexão com as emoções do seu futuro. Se você for capaz de acessar o estado de espírito de satisfação e merecimento agora, essa é uma experiência espiritual de acesso ao futuro. O futuro é só para dizer, porque esse evento pode ser agora. E você pode experimentar pelo seu espírito, a ponto de que a sua alma coopera com o seu espírito, trazendo esse evento para o presente. Isso envolve tudo, 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 tudo. No fundo, existem leis espirituais que as pessoas lá chamam de a lei da atração, tudo isso está junto aí. Tudo faz parte. Então, o universo está sujeito aos seus pensamentos. Salomão disse em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, ou seja, uma natureza de sentimentos, sede das emoções, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo nas áreas da vida depende da maneira como você se relaciona com o seu futuro através do presente. Não tenham medo do desconhecido. Quando as pessoas acordam de manhã, por elas não terem uma sensação de como vai ser o futuro, como elas não projetaram não definiram o seu futuro, o seu presente pelo futuro, então eles se sentem vazios e ficam com medo. E aí o que eles fazem? Para se sentir seguros, eles recorrem aos sentimentos e sensações que já estão familiarizados, ou seja, o passado. Quando você volta para o passado em forma de sensações, o corpo capta a informação e devolve para você a experiência no pensamento, e aí o seu corpo volta para o início da história lá atrás, através de hormônios, e aí você fica numa luta, né? Comendo coisas para poder produzir dopamina. Essa experiência que eu falei para vocês aqui, de praticar a ilimitação, vai fazer com que o corpo de vocês produza dopamina, ocitocina, serotonina, que são os mesmos hormônios que você tem quando você está extremamente alegre. Você pode produzir esses elementos agora. Os profetas no Antigo Testamento praticavam isso por horas, por dias, queridos. Profetas dimensionais acessavam o futuro e festejavam e celebravam. Por isso que Paulo e Silas na prisão, eles lá espancados, machucados, estavam louvando. O Espírito de Deus, ele traz essa dimensão. Lembram-se de uma coisa. Tudo que eu estou ensinando aqui, vocês não vão fazer isso, não vai acontecer alheio a Deus. Tudo isso é ajudado pelo Espírito de Deus. Queridos, eu vou ter que estar encerrando, tenho que estar em 25 minutos na igreja, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Essa aula foi muito profunda. Tem muitas outras coisas que nós vamos estar tratando. Eu quero que vocês liguem a câmera agora que eu vou tirar uma foto. Quero ver a fisionomia de vocês. Não dá mais tempo de ir no espelho arrumar cabelo. Pode ligar a câmera. Isso. Pastora Cristina, Pastora Tereza, liga a câmera. Quero ver vocês. Liga a câmera. Espera aí. Tem 4 câmeras aqui que eu vou ter que... Maravilha. Falta mais 2 fotos. Ainda não. Quando eu terminar aqui, aí sim. Estou no quarto, deitado no escuro. Não tem problema. A irmã Eliane já é quase de madrugada lá. Por isso que ela está no escuro. Já é tarde. Ela está na França. Vou tirar a última agora, porque demora. Aqui a irmã Preselina, a irmã Luciana. Maravilha. Pronto, gente. Gente, shalom. Deus abençoe.
Quem quiser Shalom. testemunhar, fica à vontade. Essa aula é uma armadura para a vida espiritual. Shalom a todos. Shalom. Shalom.